Ciências e Letras de Ouro Fino comemoram o Dia da Cultura e do Cinema com a apresentação de uma peça teatral. Conheça um pouco do cinema de Ouro Fino. Estas e outras notícias na edição de hoje do Jornal da Cidade, que está começando agora. O Ouro Fino Tênis Clube está participando de um torneio de bocha, onde também participam 3 clubes representando Pouso Alegre: o Automóvel Clube, Praça de Esportes Rosão e o Clube Fernandão. No último domingo, houve uma rodada em Ouro Fino e a equipe do Tênis Clube, que participa com 5 duplas, venceu 13 partidas e perdeu 2. Ouro Fino está classificado em primeiro lugar, com 22 pontos, e o Automóvel Clube está em segundo lugar, com 13 pontos. E no próximo domingo, o Ouro Fino Tênis Clube estará jogando no Fernandão, em Pouso Alegre. Os alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ouro Fino apresentaram ontem uma peça teatral com a participação dos alunos da escola para comemorar o Dia Nacional da Cultura e do Cinema. A peça 4 Donzelas de um Funeral conta a história de um rapaz que possuía 3 mulheres, um gay e muito dinheiro. Os atores encenam um drama-comédia baseado na morte do rapaz. A peça é encenada no Teatro Interativo, onde o público também participa. Eu sinto que está chegando a minha hora. Tem mais tesão! Eu sinto! Falta pouco. Preciso me apressar. Nós fizemos uma adaptação só do nome, que é 4 Casamentos para as Donzelas, né, e o funeral. Então, a história não se baseia nem com o filme e nem com a própria história. Durante esse período que a peça está em cartaz, a plateia gostou de assistir a peça? Foi como aqui? Foi bem recebida? Sim, graças a Deus. Nós tivemos um privilégio da plateia estar assim, favorável à peça. A peça mexe bastante com o público, isso é muito importante, supre as nossas necessidades, e isso faz que a companhia se anima cada vez mais toda vez que for pisar no palco. Essa característica de mulher é só na peça ou você gosta da vida real também desse rolo? Não, é só na peça, né? Tudo bem, né, que eu chego lá, mas não, é só na peça. Não, eu sou homem mesmo, quer dizer, homem. Não, é só na peça, as características são na peça. Porque fiz uma donzela. A Companhia Clássica de Talentos veio da cidade de Limeira, interior paulista, e existe há 7 anos. 7 atores fazem parte do elenco da peça, que está em cartaz há 1 ano. 2 atores do elenco são alunos da Associação Sul-Mineira de Educação e Cultura. A peça foi passada aos alunos como parte da disciplina de Teoria Literária no curso de Letras. Além disso, a faculdade quis comemorar o Dia da Cultura. Aproveitando que amanhã é o Dia Internacional da Cultura, a gente resolveu trazer essa peça teatral aqui para a faculdade, aproveitando que 2 dos nossos alunos são atores e o resto do grupo, atores lá da região de Campinas, Limeira, né? A gente aproveitou então e trouxe essa peça aqui, fazendo parte das comemorações do dia de amanhã e também como parte da disciplina Teoria Literária que eu leciono aqui na faculdade.
dentro da teoria literária, existe algum aspecto prático de teatro? Existe sim, na parte de narrativa, a gente trata todos os aspectos da narrativa, né? O teatro faz parte da parte narrativa e aproveitando que eu estava falando um pouco de teatro, a gente aproveitou e trouxe a peça como complemento da teoria literária. O Colégio São Marcos, ângulo de Ouro Fino, estará promovendo na próxima sexta-feira, dia 8, o terceiro UAI-SP, com a participação dos alunos do Colégio Integral de Bragança Paulista, do Colégio Ângulo de Pouso Alegre e do Colégio Ângulo de Ouro Fino. Participarão equipes nas modalidades de futebol de salão masculino, futebol feminino e basquete masculino. A parte esportiva será realizada no Montanhês Clube das 7 até às 11 horas da noite. E a confraternização será na Overnight Discoteca com a banda Prisma. Hoje, no Dia Nacional da Cultura e do Cinema, vamos mostrar a vocês um pouco da história do cinema de nossa cidade. Ouro Fino é mesmo uma cidade privilegiada em todos os aspectos. A nossa história com o cinema começou logo após a sua invenção. A primeira sala de cinema em Ouro Fino foi no século passado e era exatamente aqui, onde hoje é esta academia de ginástica e foi de propriedade da família Carvalho. O segundo cinema, já por volta de 1927, funcionou onde hoje é esta loja e se chamava Cine Teatro. Era de propriedade dos irmãos Almeida. O terceiro cinema funcionou neste local, onde será a nova loja Dick Calçados. Se chamava Cine Ideal e era de propriedade do senhor Vécio Clementoni, um ourofinense que foi grande batalhador do cinema em nossa terra. Já o quarto cinema era neste local onde hoje funciona esta loja. E por fim tivemos o Cine Atlanta, que funcionou no ano de 1949 até o ano de 1991, onde todos de nós temos doces lembranças e que teve seu fechamento, como em quase todas as cidades do Brasil, por registrar a falta de público. Isto em virtude dos avanços do sistema de televisão e com a chegada do videocassete. Hoje, o nosso Cine Atlanta transformou-se numa igreja evangélica, situação esta comum até mesmo em grandes cidades, onde as salas de cinema passaram a funcionar em espaços menores, geralmente em shopping centers, e as antigas salas de cinema em grandes igrejas evangélicas. Mas não é só no cinema que temos história. Já entre 1920 e 1930, existia aqui o Teatro Municipal, que é este que vocês estão vendo aí. Este teatro ficou famoso pelas peças que encenou e pela sua arquitetura em estilo português. Foi construído por escravos e tinha os paredões em taipa. De 1930 até 1989, Ouro Fino ficou sem um espaço especificamente destinado ao teatro, quando então foi inaugurado o Centro de Cultura e Lazer João Batista Rossi, que tem um espaço onde improvisou-se para a realização de algumas peças teatrais. Mas agora Ouro Fino terá novamente seu teatro, que é este aqui, localizado no antigo prédio dos Capuchinhos e que está em fase de acabamento e tem sua inauguração em dezembro deste ano. Ouro Fino é berço de alguns cineastas famosos, dentre eles um que foi premiado até em Festival Internacional de Cinema, o Festival de Cannes. Ouro Fino tem o privilégio de ser berço de um dos pioneiros do cinema nacional. Francisco de Almeida Flemming, ourofinense, começou a fazer cinema em 1918, tendo trabalhado como roteirista, cinegrafista, montador e diretor, fazendo de sua profissão uma verdadeira paixão. Alguns de seus filmes, como Coração de Bandido, Paulo e Virgínia e Vale dos Martírios. Seus filmes eram rodados nos arredores de Pouso Alegre. Já o seu último filme, em 1926, foi rodado inteiramente em Ouro Fino. Francisco Flemming foi pioneiro em fazer filme colorido no Brasil. Participou também da produção do filme O Pagador de Promessa, ao lado de Glauber Rocha, cujo filme foi premiado no Festival de Cannes com a Palma de Ouro. Tivemos também o senhor Arthur Leal, este nosso filho adotivo, que na década de 20 realizou, ao lado de Ciro Carpentieri, grandes obras do cinema documental e jornalístico em nossa cidade.
Agora fiquem com um pouco do cinema feito por Arthur Leal, num trabalho documental realizado por sua neta Luciana Leal. Na história da humanidade, muitos homens se destacaram por atitudes mais avançadas do que as normais para sua época. Muitas vezes, esses homens foram chamados de loucos. Só mais tarde, após muitos anos, foram chamados de gênios. Esse vídeo não pretende provar que Arthur Leal era um gênio. Apenas mostrar que, em sua época, ele vivia muitos anos à frente das pacatas e tranquilas pessoas da cidade que escolheu para estudar. Ouro Fino. Estas imagens foram feitas por Arthur Lázaro Pereira Leal em 1920. Um desconhecido, mas um dos precursores do cinema documentário. Aos 22 anos, Arthur Leal chega a Ouro Fino para estudar na Faculdade de Odontologia. Em sua bagagem, além de roupas e livros, traz algo pouco convencional para a época: uma máquina fotográfica. Numa fase de grandes conflitos políticos, a maior preocupação de Arthur Leal era com as imagens. Imagens eternizadas por suas fotografias. Aos poucos, ele se integra à nova cidade e registra momentos históricos com sua câmera. Embaixo daquela jaqueira. Fascinado por Ouro Fino e por América Carpentieri, com quem veio a se casar, Arthur deixa para trás a família e o passado em João Pessoa, onde nasceu. Em 1917, junto com Rafael e Miguel Carpentieri, compra um aparelho de projeção cinematográfica no Teatro Municipal. Surge a Leal Companhia e, com ela, a paixão pelo documentário. Na década de 20, é publicada na Gazeta de Ouro Fino uma notícia sobre a exibição dos documentários de Arthur, já pela empresa cinematográfica Santa Cruz. Aí, em sociedade com Brasílio e Ciro Carpentieri. Os documentários mais importantes que eu me lembro foi em 1924, o Arthur Leal montou a máquina filmadora em cima de um paredão que temos aí na cidade, que está quase demolido, e dali ele filmou a passagem de uma composição de tropas que adentravam ao estado de Minas Gerais. Nessa época eu devia ter mais ou menos 3 anos de idade, eu ficava agarrado numa perna do meu pai enquanto ele filmava, tocava a manivela da filmadora. Outro fato importantíssimo que ele filmou também é a chegada e talvez até dentro da residência do coronel Júlio Bueno Brandão, que foi governador de Minas, o Pacto Café com Leite. Nessa época, o cineasta ourofinense Francisco de Almeida Fleming inicia a produção de curta e longa-metragens. O Arthur Leal já faz muito tempo. Eu já fazia cinema há muito tempo, quando eu conheci o Arthur Leal. Naquele tempo, quem fazia cinema era louco, era taxado de louco. Eu me dava com ambos, tanto o Carpentieri como o Arthur Leal. Eram muito distintos, éramos amigos, e quando eu ia a Ouro Fino, ele procurava conversar comigo, porque ele estava com a ideia também de fazer cinema, né? É a pessoa mais interessante que eu conheci. Muito alegre, é o paraibano que nunca ficou triste. Foi uma pessoa maravilhosa, muito dedicado a fotografias, muito dedicado a cinema, gostava muito. E sobretudo, como chefe de família, foi maravilhoso também. Em Ouro Fino, após anos de estudo e prática cinematográfica, Arthur Leal descobre uma nova paixão: o carnaval.
O que é apenas uma diversão para todos, torna-se motivo de belas imagens. O registro vivo de uma época, parte integrante da história da cidade e do momento brasileiro. Arthur Leal não tinha também muito recurso, apesar de estar bem situado na cidade. Ele então juntou-se com mais 3 sócios. Antônio Miluar de Azevedo, conhecido naquela época como Azevedão, José Jesuíno de Carvalho, conhecido como Coronel Zequinha Jesuíno, e mais o doutor Miranda Neto, que era um moço muito em eminência naquela época, um advogado. Essas filmagens de documentários, de fatos ocorridos na cidade, Arthur Leal mandava para fora, não me lembro se para a França ou a Alemanha para revelar, mas com a encomenda de 4 cópias. Cada um dos sócios recebia uma cópia desse documentário. O Arthur foi um dos pioneiros. Segundo, não é só o que ele comentava aqui, as pessoas daquela época, somente o Fleming e o Benedito Sobrinho, outras pessoas mais que estavam integradas no cinema, explicavam direitinho que o Arthur foi uma das primeiras pessoas que filmou em Ouro Fino. O que eu sei é que ele filmou o Carnaval de 1926 e que foi também, aquilo foi uma verdadeira apoteose na cidade, porque nunca ninguém tinha visto um filme feito lá. E depois ele filmou a vinda de Antônio Carlos, que era presidente em Ouro Fino também. Nas décadas de 30 e 40, Arthur Leal interrompe as filmagens por motivos financeiros. Precisando de dinheiro para auxiliar a esposa muito doente, Arthur vende sua câmera e passa a se dedicar exclusivamente à profissão de dentista. Depois de alguns anos, Arthur Leal consegue comprar uma nova câmera e, num momento de grande sensibilidade, organiza uma viagem ao Pantanal Mato-Grossense. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem bolsas e pastroça. Mais uma vez, Arthur se antecipa à sua época. Registra imagens que viriam a deslumbrar os espectadores mineiros. Cobre a banda da varanda e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Em 1950, aproveita-se do momento político e, numa visita de Juscelino Kubitschek a Ouro Fino, registra todo o acontecimento, numa demonstração de arrojo e instinto jornalístico. Houve a campanha eleitoral para governador Juscelino Kubitschek e prefeito Gustavo Barbosa aqui em Ouro Fino. E ele então compareceu aqui num comício e nesse comício meu pai esteve no campo filmando a chegada do avião, né? Ele chegando, o povo recebendo, aquela carreata pela estrada até chegar na cidade. Os acontecimentos políticos de 1954 marcam o país. A morte de Getúlio Vargas leva milhares de brasileiros às ruas e entristece a nação. A TV Cultura tem para vocês um canal para comunicação que é o telefone 441-2478. Ligue-nos no horário comercial e faça suas críticas e sugestões. É a TV Cultura interagindo com seus telespectadores. A edição de hoje do Jornal da Cidade fica por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.